Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Iremos começar mais uma aula de história, tá? Como falamos lá na escola, eu parei na pré-história sobre os hominídeos. Lembram os hominídeos, Homo neandertais, Homo sapiens? Pronto. Já que terminamos aquela etapa, vamos começar uma nova etapa que é o Crescente Fértil ou Mesopotâmia. Eu vou colocar esse assunto em 2 vídeos, porque esse assunto é muito grande. Para não ficar um vídeo muito extenso e cansativo, eu começarei com esse vídeo que é questionando, ou seja, informando, conceituando o que é a Mesopotâmia, onde fica a Mesopotâmia. Após, eu irei finalizar o outro vídeo com os povos da Mesopotâmia, beleza? Então vamos lá. Mesopotâmia, povos, cultura e história. Muito se pergunta sobre a origem dos povos da Mesopotâmia, sobre o seu sistema econômico, político e a religião, bem como se deram as primeiras formações nesse espaço e por que é uma região que propiciou a origem de povos, como os babilônios, que desenvolveram importantes civilizações na antiguidade. O conhecimento que obtiveram nos servem até hoje. Foram capazes de aprimorar diferentes áreas, como o sistema de escrita muito mais complexo que os existentes até então, e deixaram a sua história registrada de forma mais completa. É por conta desse sistema que podemos compreender grande parte do nosso passado. Neste texto ou nesta aula, vamos entender como a localização da Mesopotâmia influenciou na criação da civilização como entendemos hoje. Quais eram os costumes e as crenças desses povos? Acompanhe a seguir. Bom, eu coloquei para vocês aqui a localização geográfica da Mesopotâmia, tá? Ou Crescente Fértil. A Mesopotâmia, ela fica aqui, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Por isso que o termo Mesopotâmia significa terra entre rios. Mesopotâmia é o nome de uma região no Oriente Médio, região localizada no continente asiático, que tem como principal característica sua fronteira entre a Europa e a África, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. De acordo com os estudos arqueológicos, mais ou menos há 8.000 anos atrás, essa região já estava habitada por alguns humanos. Esses grupos desenvolveram técnicas de cultivo às margens dos rios, aproveitando a fertilidade do solo após os períodos de cheias. Qual era a importância dos rios Tigre e Eufrates para o desenvolvimento dessa civilização? É natural que civilizações surjam às margens de rios. Toda a vida, seja ela humana ou vegetal, precisa prioritariamente de água. Para as primeiras sedentarizações humanas, isso foi fundamental. O que é sedentarização? Eu expliquei para vocês em uma das aulas que os primeiros povos eram nômades, porque eles não tinham morada fixa. Após que eles começaram a dominar a agricultura, eles começaram a ficar em um local fixo. A partir daí, eles ficaram sedentários. Por isso, a Mesopotâmia foi uma região tão importante que era ali que se encontravam os maiores rios do Oriente Médio, fazendo-se possível a vida de diversos povos. Os mesopotâmicos, como os sumérios, os acádios e os babilônicos, utilizavam técnicas de irrigação, de lavoura, ou seja, eram povos sedentarizados que buscavam meios de manter o alimento em qualquer estação do ano. Eles construíram canos e represas
que permitiam o aproveitamento das águas dos rios Tigre e Eufrates para cuidar das plantações. Temos uma curiosidade que eu coloquei aqui para vocês. A Babilônia foi construída entre o rio Eufrates e dividida em partes iguais entre as margens esquerda e direita, com aterros para conter as inundações sazonais. Onde está localizada? A Mesopotâmia é o espaço físico onde está o atual Iraque, uma região que abarcou grande diversidade de povos e culturas. Como era a religião na Mesopotâmia? Nessa época, tudo era explicado com base na fé, inclusive a astronomia. As crenças e mitologia dos povos mesopotâmicos são conhecidas como uma das mais antigas da humanidade. A crença fervorosa era uma característica muito importante, se não a mais importante desses povos. Os mesopotâmicos acreditavam que a Terra era um círculo achatado no qual se incluía o céu. E ao redor do céu-terra existia um mar, que sustentava tudo. Cada cidade tinha sua própria divindade a ser cultuada em seu respectivo exemplo, bem como a terra, o céu, o ar, a água, que tinham suas divindades exclusivas. Bom, vamos dar início aos principais povos da Mesopotâmia. A Suméria se desenvolveu, ao sul da Mesopotâmia, próximo ao Golfo Pérsico, onde os rios Tigre e Eufrates desaguam. Em uma região com a característica de planície, terras baixas e planas no nível do mar. Essa civilização é responsável por fundamentar as bases culturais dos povos da Mesopotâmia. Todas as suas características culturais e seu conhecimento desenvolvido foram implementados em toda a região e conduzidos pelos povos sucessores. Por volta de 5.000 a.C., a Revolução Urbana dá seus contornos. Isso começa na Idade dos Metais, onde houve o descobrimento do modo de viver sedentário, bem como da agricultura metalúrgica, aglomeração de pessoas, com identificação de povo, conquistas e terra. Nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês, ela é ruínas da cidade do Suméria, tá? São apenas ruínas da cidade do povo sumério. As cidades-estados é nessa fase que se iniciam as primeiras civilizações, cidades com cerca de 30.000 pessoas. Algumas cidades importantes da Suméria foram Eridu, Ur, Nippur, Uruk e Lagesh. A construção de cada uma dessas cidades teve a sua forma de organização como se fossem reinos independentes, as chamadas primeiras cidades-estados. O que quer dizer que cada lugar vai ter o seu aparelho estatal, sua forma política e administrativa, suas próprias leis e próprios exércitos. Patese. A Suméria é conhecida pelo seu aglomerado de cidades-estados. No entanto, não quer dizer que a região era governada por um único rei ou algo parecido. Eram totalmente autônomas, tendo leis, por vezes, completamente diversas umas das outras, e por isso cada cidade era governada por um patese, ou lugal, diferente do Egito, em que os faraós eram os deuses. Na Mesopotâmia, esses reis eram reis sacerdotes. A população os estendia como caminho para chegar aos deuses, como a fonte segura de entendimento do sagrado, recebimento das leis e diretrizes para viver. Se pensarmos bem, essa é uma das primeiras formas de separação do Estado da religião, mesmo que seja uma separação muito primária até então.
Nos nossos primeiros contornos da civilização, a categorização de reis como deuses é muito comum. Essa distinção de que são intermediários e não absolutamente divinos é uma perspectiva que foge dessas primeiras formações. Mesmo que ainda se envolva a religião, a figura do rei em si é apenas um aparato. Vamos ver o que era zigurate, tá? Zigurate, cada uma dessas cidades-estados vai contar com um centro econômico e político chamado zigurate. Uma edificação que concentra essas administrações. Um exemplo imagético desse lugar é o Jardim Suspenso da Babilônia, que veio depois da Suméria, mas que pode ser entendido como a representação da zigurate. Ele é uma pirâmide, templo, um lugar vivo bem diferente das pirâmides do Egito, que são túmulos. É o que a gente pode ver aqui na imagem ao lado. Servia para muitas coisas, tanto que no mesmo local ficavam armazéns e observatórios astronômicos. Esses observatórios eram utilizados pelos reis para conversarem com os deuses, ou seja, os astros. Bom, turma, ficamos por aqui. Depois farei outro vídeo para finalizar a explicação do conteúdo Crescento Fértil. Bons estudos a todos e fiquem com Deus. Tchau.